Hoje, vamos explorar a história da Clara, uma mulher de 47 anos, uma força da natureza. Empresária de sucesso, independente, resoluta. Ela era a personificação da mulher que não precisa de um homem para nada. Ela construiu um império com as próprias mãos e se orgulhava de sua força e de sua capacidade de controlar cada aspecto de sua vida. Mas essa mesma força que a levou ao topo no mundo dos negócios se tornava sua maior fraqueza no amor. Clara se apaixonava, mas seus relacionamentos invariavelmente terminavam da mesma forma, com o homem se sentindo diminuído, sufocado, e ela, frustrada e desapontada, se perguntando por que não conseguia encontrar um parceiro à sua altura. Você se reconhece na Clara? Você é a mulher que resolve tudo, que toma a frente, que tem dificuldade em delegar, tanto no trabalho quanto em casa? Você se sente atraída por homens que parecem precisar de sua orientação, mas depois se ressente por ter que carregá-los? E se o seu desejo por um homem forte for, na verdade, uma batalha interna? E se, em vez de buscar um parceiro, você estiver sem saber, tentando domar uma força poderosa e descontrolada dentro de sua própria psique? Aos 47 anos, Clara era uma história de sucesso. De origem humilde, ela havia construído do zero uma das agências de publicidade mais respeitadas da cidade. Sua vida era um testemunho de sua disciplina e de sua ambição implacável. Ela acordava às 5 da manhã, mediava negociações milionárias antes do almoço e liderava sua equipe com uma eficiência que beirava o militar. Seu apartamento era um reflexo de sua mente, minimalista, organizado, cada objeto com um propósito. Não havia espaço para o supérfluo, para a desordem, para o imprevisto. Clara não apenas gerenciava sua vida, ela a comandava. Ela cresceu vendo sua mãe em uma posição de total submissão a um pai autoritário e imprevisível. Desde cedo, Clara jurou para si mesma que nunca, jamais dependeria de um homem. Ela se tornou o oposto de sua mãe. Desenvolveu uma casca grossa, uma aversão à vulnerabilidade e uma necessidade visceral de estar sempre no controle. Essa armadura a serviu muito bem em sua carreira, protegendo-a em um mundo de negócios dominado por homens. No entanto, no amor, essa mesma armadura se tornava uma jaula. Ela desejava um relacionamento, uma parceria, mas não sabia como ser parceira sem ser a CEO da relação. Ela ansiava por intimidade, mas a intimidade exige uma dose de rendição, de vulnerabilidade, e isso para Clara era aterrorizante. Ela queria um amor que se encaixasse em sua agenda, que seguisse suas regras, que operasse sob sua direção. E era essa busca por um amor gerenciável que a levava repetidamente ao fracasso. O padrão de Clara em seus relacionamentos era consistente e destrutivo. A primeira cena se dá com Pedro, um professor de história universitário. Clara ficou encantada com sua inteligência e seu jeito gentil. No início, ela admirava sua calma. Mas logo, a admiração se transformou em impaciência. Você deveria escrever um livro, Pedro. Eu posso te ajudar com os contatos da editora, ela dizia. Por que você não aplica para aquele cargo de reitor? Eu monto um plano de carreira para você. Pedro, um homem feliz com sua vida acadêmica, começou a se sentir como um projeto a ser melhorado. As conversas se tornaram interrogatórios sobre suas ambições. O relacionamento terminou quando ele disse com tristeza: Clara, eu não quero ser seu próximo case de sucesso. Eu só queria ser seu namorado. A segunda cena é com Daniel, um artista talentoso, mas financeiramente instável. Clara se sentiu atraída por sua paixão e sua liberdade. No começo, ela o apoiava, comprava seus quadros, o incentivava. Mas o incentivo rapidamente virou gerenciamento. Ela começou a organizar a agenda dele, a negociar os preços de suas obras, a dizer a ele em quais galerias ele deveria expor. Você precisa ser mais estratégico, Daniel. Paixão não paga as contas, ela dizia. Daniel, que pintava por necessidade de expressão, começou a se sentir como um produto na prateleira da Clara Inc. Ele se afastou, dizendo que ela havia transformado sua arte em um negócio e, no processo, matado sua alma. A terceira cena, a mais reveladora, foi com Fernando, um homem que, à primeira vista, parecia ser seu igual. Ele era um empresário, também bem-sucedido. Clara ficou animada.
Finalmente, alguém que entende a minha linguagem, ela pensou. Mas o relacionamento se tornou uma constante disputa de poder. Quem decidia o restaurante? Quem planejava a viagem? Quem tinha a opinião final sobre política ou finanças? As conversas eram debates, as decisões, negociações. Não havia descanso, não havia fluidez. Esgotados pela competição, eles se separaram. Clara, frustrada, concluiu: não consigo nem com os fracos, nem com os fortes. O problema deve ser deles. Apesar de sua fachada de mulher inabalável, o ciclo de relacionamentos fracassados deixava feridas profundas em Clara. A consequência mais evidente era uma solidão paradoxal. Ela era uma líder, cercada por uma equipe que a admirava, com uma vasta rede de contatos. Mas, em sua vida íntima, ela era uma ilha. A fortaleza que ela construiu para se proteger do mundo também a impedia de deixar alguém verdadeiramente entrar. Ela ansiava por conexão, mas sua necessidade de controle era um repelente para a intimidade. Havia também um crescente sentimento de frustração e amargura. Onde estão os homens de verdade? Ela se queixava para suas poucas amigas íntimas. Parece que só existem meninos assustados ou tiranos competitivos. Ela não conseguia enxergar seu próprio papel na dinâmica. Sua narrativa era a de uma mulher forte demais para um mundo de homens fracos. Essa narrativa protegia seu ego, mas a mantinha presa no mesmo padrão, impedindo-a de olhar para a verdadeira fonte do problema, ela mesma. A dor mais profunda, no entanto, era a traição de seu próprio desejo. No fundo de sua alma, por trás da armadura de CEO, havia uma parte de Clara que ansiava por relaxar, por ser cuidada, por se entregar. Uma parte que estava exausta de ser forte o tempo todo. Mas essa parte era vista por ela como fraca, patética, uma herança de sua mãe que ela precisava erradicar a qualquer custo. Ao negar essa parte de si mesma, ela se condenava a nunca encontrar a paz em um relacionamento. Ela estava em guerra não com os homens que encontrava, mas com uma parte essencial de sua própria feminilidade. A história de Clara é um estudo de caso poderoso sobre o que Jung chamou de ânimos. O ânimos é a contraparte masculina inconsciente na psique de uma mulher. Ele personifica o princípio do logos, o pensamento, a razão, a ação, a assertividade, a conexão com o mundo exterior. Um ânimos bem integrado é um dos maiores tesouros de uma mulher. Ele lhe dá clareza, coragem, a capacidade de realizar seus objetivos. A carreira de sucesso de Clara foi construída sobre a força de seu ânimos. No entanto, quando o ânimos não está integrado, mas sim possui a consciência, ele se torna um tirano. Isso geralmente acontece quando a experiência com as figuras masculinas da infância, especialmente o pai, foi negativa, seja por autoritarismo, seja por fraqueza. A mulher, para se proteger, hiperdesenvolve seu lado masculino como um mecanismo de defesa. No caso de Clara, o ânimos se tornou um ânimos possessivo. Ela não tinha um ânimos, ela era seu ânimos. Ela se identificou completamente com os princípios masculinos de controle, competição e poder, e reprimiu seus aspectos femininos, o eros, de conexão, receptividade e vulnerabilidade. Quando uma mulher é possuída pelo ânimos, ela não busca um parceiro em um homem, ela busca um subordinado ou um rival. Ela projeta seu ânimos nos homens e, em seguida, tenta controlá-lo ou competir com ele. Ela não consegue se relacionar com um homem como um outro diferente, porque ela mesma está operando a partir de um centro masculino. Ela está, essencialmente, tentando se relacionar com um espelho de sua própria energia dominante, e o resultado é sempre o conflito ou a anulação do outro. O ponto de virada de Clara não aconteceu em um relacionamento, mas em seu trabalho. Ela havia contratado um jovem e brilhante diretor de criação, o Lucas. Ele era talentoso, mas tinha um estilo de liderança colaborativo, diferente do dela. Um dia, em uma reunião importante com um cliente, Lucas estava apresentando uma campanha que sua equipe havia criado. No meio da apresentação, Clara, sentindo que podia melhorar a ideia, o interrompeu e começou a apresentar sua própria visão, efetivamente tomando o controle da reunião e desautorizando seu diretor na frente de todos. Ela fez isso de forma automática, certa de que estava salvando a apresentação. Após a reunião,
que foi um sucesso, Lucas entrou em sua sala, fechou a porta e, com uma calma que a desarmou, disse: Clara, eu te admiro como profissional, mas eu não posso trabalhar assim. Você me contratou para liderar uma equipe, mas não me deixa liderar. Você me humilhou na frente do meu time e do cliente. Se você não confia em mim, deveria me demitir. Mas se confia, precisa me dar espaço para fazer o meu trabalho. As palavras de Lucas a atingiram com uma força inesperada. Ninguém nunca havia confrontado sua necessidade de controle de forma tão direta e respeitosa. E, de repente, ela não viu Lucas. Ela viu o rosto de Pedro, o professor. Viu o rosto de Daniel, o artista. Viu o rosto de Fernando, o empresário. Ela ouviu as mesmas palavras, com variações. Você não me deixa ser. Você me sufoca. Você quer controlar tudo. A ficha caiu com um peso esmagador. O problema não era o tipo de homem que ela escolhia. O problema era ela. Seu estilo de liderança no trabalho era exatamente o mesmo em seus relacionamentos. Ela não era uma parceira. Era uma chefe, e ninguém quer namorar ou casar com seu chefe. Pela primeira vez, Clara sentiu a armadura rachar, e por baixo dela sentiu uma onda de solidão e tristeza que a deixou sem ar. O feedback de Lucas foi o espelho que a psique de Clara precisava para se enxergar. O ânimos possessivo, quando confrontado, reage de duas maneiras, ou com mais agressão, ou, se houver um mínimo de consciência, com o colapso da persona. Clara experimentou o segundo. O ânimos, em seu aspecto negativo, tem várias faces. No caso de Clara, ele se manifestava como um ditador interno que sabia tudo, que precisava estar certo e que via a vulnerabilidade como uma fraqueza mortal. Este ânimos a protegera na infância e a impulsionara na carreira, mas agora a estava aprisionando na solidão. O trabalho de cura para uma mulher possuída pelo ânimos não é enfraquecê-lo, mas sim diferenciá-lo de sua consciência. É um processo de aprender a dialogar com essa força interna, em vez de ser dominada por ela. É reconhecer que o ânimos é uma parte dela, não o todo. Isso envolve um movimento consciente em direção ao princípio oposto, o eros. Eros é o princípio da conexão, da receptividade, do sentimento, da capacidade de se relacionar. Para Clara, isso significava aprender a ouvir sem ter que dar a solução. Aprender a receber ajuda. Aprender a não ter a resposta para tudo. Aprender a dizer, eu não sei, ou eu preciso de você. É um caminho assustador para uma mulher que construiu sua identidade sobre a força, pois parece um mergulho na fraqueza que ela tanto temia em sua mãe. Mas, como Jung ensina, a verdadeira força não está em um polo ou no outro, mas na capacidade de transitar entre os dois. A meta não é que Clara se torne submissa como sua mãe, mas que ela integre seu eros para que seu ânimos possa finalmente relaxar e se tornar um parceiro interno, em vez de um ditador. A conversa com Lucas foi o início de uma transformação lenta e difícil para Clara. Sua primeira atitude foi pedir desculpas a ele, na frente de toda a equipe, reconhecendo seu erro. Foi um dos atos mais difíceis e humildes de sua vida. Ela começou a fazer terapia e, pela primeira vez, falou sobre sua mãe, não com desprezo, mas com uma nova compaixão. Ela começou a entender o medo e a falta de poder que levaram sua mãe à submissão, e percebeu que sua própria necessidade de controle era apenas o outro lado da mesma moeda do medo. Na prática, ela começou a se forçar a delegar no trabalho, a confiar em sua equipe. No início, era uma tortura. Ela sentia a necessidade física de interferir, de corrigir, mas ela se segurava. E, para sua surpresa, a equipe não apenas dava conta do recado, como florescia com a nova autonomia. Em sua vida pessoal, ela se propôs a um desafio: passar um mês inteiro sem dar nenhum conselho não solicitado, apenas ouvir. Foi um exercício brutal em moderação. Ela percebeu que seu impulso de ajudar era, na verdade, um impulso de controlar. Ela não começou a namorar imediatamente. Ela sabia que precisava primeiro aprender a se relacionar consigo mesma de uma nova maneira. Começou a praticar atividades que nutriam seu lado eros: jardinagem, aulas de cerâmica, ouvir música sem fazer mais nada ao mesmo tempo. Atividades que não tinham um objetivo ou uma meta de performance. Ela estava aprendendo a arte de ser
Em vez de apenas fazer, estava aprendendo a baixar a armadura, não para se tornar fraca, mas para finalmente poder sentir o sol em sua pele. A história de Clara nos convida a examinar nossa relação com o poder e o controle em nossas próprias vidas, especialmente para nós, mulheres, que muitas vezes precisamos ser fortes e assertivas para navegar no mundo. Faça uma pausa e reflita. Em quais áreas da sua vida você sente a necessidade de estar no controle absoluto? Em seus relacionamentos, você se sente mais confortável no papel de quem guia, de quem resolve, de quem sabe mais? Você tem dificuldade em receber ajuda? Sente que pedir ajuda é um sinal de fraqueza? Como você reage quando um parceiro tem uma opinião forte e diferente da sua? Você entra em um debate para provar seu ponto ou consegue ouvir e aceitar a diferença? A força de uma mulher não está em sua capacidade de ser como um homem. Está em sua capacidade de integrar suas energias masculina e feminina, de ser ao mesmo tempo forte e vulnerável, assertiva e receptiva, racional e intuitiva. A verdadeira parceria só é possível quando abrimos mão da necessidade de controle e nos abrimos para a dança da mutualidade. A jornada de Clara nos ensina que o controle é uma ilusão que nos custa a verdadeira conexão. A armadura que construímos para nos proteger do mundo pode se tornar a prisão que nos isola dele. A verdadeira liberdade não está em controlar os outros, mas em ter o domínio sobre nossas próprias compulsões. Está em ter a coragem de baixar as armas, de confiar, de se render não ao outro, mas ao fluxo da vida e do relacionamento. Se você se reconheceu na necessidade de controle da Clara, se sentiu o peso da armadura que carrega, eu te convido a compartilhar sua reflexão nos comentários. Qual é o primeiro passo que você pode dar hoje para praticar a arte de receber e confiar um pouco mais? Obrigada por sua presença e por sua busca corajosa pela totalidade. Cuide-se bem, por inteiro.